Sam Altman está fora da OpenAI. Foi a notícia que deu a bomba aí, bombou os sites de notícia e também as redes sociais. Não podem fazer isso comigo. Eu comecei essa companhia. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? E o pessoal fica perguntando, rapaz, isso é sério? Isso é sério, né? Isso é sério. É sério mesmo, ele foi demitido pelo conselho, né, da OpenAI, não é mais o CEO da OpenAI, certo? E o pessoal tá sempre perguntando aí o porquê que aconteceu, por que ele foi demitido. É claro, o conselho vai dar uma desculpa que não vai expor, não é, o profissional, beleza? Mas eu tenho imaginado assim, eu tô imaginando que possa ter sido o que aconteceu para que isso viesse a ocorrer com o Sam, né? Eu imagino, veja, a gente primeiro tem que dizer que a OpenAI ela não é uma Big Tech, certo? Todo mundo acha que a OpenAI é uma Big Tech. Tem pinta de Big Tech, certo? Mas a OpenAI ainda não é uma Big Tech, tá? A OpenAI ela é uma startup ainda. Claro, é uma startup unicórnio, né? Que tem investimentos aí, por exemplo, a Microsoft mesmo, só a Microsoft fez um investimento aí de 10 bilhões de dólares na OpenAI. Apesar de ter feito esse investimento, a Microsoft ela não tem direito a voto no conselho da OpenAI, né? Então, eu acredito que o grande problema deva ter sido esse lançamento, esse último lançamento que o Sam Altman fez, certo? Que foi um puto lançamento, foi um baita lançamento, certo? Em relação à transformação do GPT-4 em GPT-4 Turbo, né, que ficou um produto mais em conta, mais acessível, de certa forma, para os desenvolvedores usando a API, e também o fato do GPT, o ChatGPT, ter os GPTs, entende? Internamente, que faz com que você, de certa forma, torne o seu GPT assim, numa potência máxima, digamos assim, certo? Então, esses produtos que a OpenAI lançou há pouco tempo, né, uma semana basicamente, com o Sam Altman, deu uma demanda muito forte, muito forte, muito forte, porque realmente são produtos... Queira que não, cara, a gente está falando da maior rede de inteligência artificial do mercado de conteúdo generativo do mundo, certo? Então, todo mundo quer participar. O que aconteceu é que, quando deu essa alta demanda, ocorreu também um grande ataque de DDoS, o pessoal do Anonymous, né? Foi atribuído ao Anonymous, né? Fizeram ataques de negação de serviço nos sistemas da OpenAI, nos servidores da OpenAI, e que gerou muita dificuldade de tráfego. Até o pessoal do canal do WhatsApp, do canal Sandeco, que você pode fazer parte, você pode clicar no link que está aqui na descrição e entrar no nosso grupo, tem mais de 1000 pessoas lá. A gente discute todo dia sobre inteligência artificial, sobre IA generativa e tudo mais. Todo mundo falando que estava tendo essa demanda muito alta. Até brinquei com o pessoal. Pessoal, parem de usar parem de usar o ChatGPT que eu estou precisando usar aqui. Mas o que acontece é que esse problema que a gente chama, né, na gestão de negócios de demand overload, certo? É um problema de sobrecarregamento de demanda. Aconteceu depois desse lançamento e que fez com que a OpenAI parasse, né, de receber novos usuários pagantes, que são aqueles usuários Plus, né? O que isso é um tiro no pé em termos de gestão, certo? Tem algumas... Eu listei aqui alguns problemas que eu já vi. Por exemplo, o lançamento do iPhone 6, né, em 2014, também teve o mesmo problema. Teve o mesmo problema de lançamento, houve uma demanda avassaladora e, assim, os consumidores ficaram grilados, né, por causa das filas gigantescas e não conseguiu acesso. Isso traz para a empresa uma imagem muito negativa. E no caso da OpenAI, que está em crescimento, né, não é uma coisa muito boa, certo? Um outro problema também foi com o console do PlayStation 5, certo? O PlayStation 5 teve o lançamento em 2020 e houve também, né, uma alta demanda e a dificuldade da entrega e da venda, né, do produto pela empresa. Então, o que acontece é que você meio que não calcula. O gestor ele tem que meio que calcular essa demanda, certo? Tem técnicas para fazer esse cálculo. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. Houve essa alta demanda e no Twitter do Sam,
ele lançou um Twitter dizendo que estava não recebendo mais, ele não estava recebendo mais novos usuários do GPT-4 Plus. O que foi assim, cara, isso para a imagem da empresa é ruim demais. É ruim demais, ruim demais. Então, eu acredito que o grande motivo, né, da demissão do Sam Altman, apesar que eles dizem que é falta de comunicação, aquela coisa toda lá, e foi exatamente isso aí. A questão da não gerência da demanda, né? Então, fica isso aí uma lição para nós, né? Desenvolvedores de sistemas, de software, que talvez vai fazer um sistema que seja um sistema de prateleira, né? É basicamente o que a gente chama na engenharia de software, é esse software que você desenvolve para o público em geral, e não para uma empresa específica que solicitou o software, né? Quando você faz um software de prateleira, você tem que exatamente tratar essa demanda. Prateleira é uma coisa antiga, né? Claro, que não tem mais. Hoje em dia a prateleira é virtual, digamos assim. Mas você vai vender um software, você tem que calcular essa demanda muito bem. Então, atualmente, a OpenAI está sofrendo com uma alta demanda, não tem suportado essa demanda. Claro, a gente está falando de uma startup, não está falando de uma big tech como o Google, por exemplo, mas que com certeza ela suprirá essas necessidades do GPT. Então, assim, eu até conversei com o pessoal do grupo do canal Sandeco, que eu tenho projetado o GPT-5 para fevereiro, final de janeiro, fevereiro, por ali, certo? Isso pela sequência que a OpenAI tem liberado os seus softwares, né? Ela tem liberado o software assim, aparece sempre tem aquele cara que diz assim, morte do GPT, morte do ChatGPT, já viu? A inteligência artificial que vai matar o ChatGPT. Então eu já vi vários influenciadores aí, youtubers e tudo mais, lançando vídeo desse tipo, né? Dizendo que o GPT morreu, vou matar. E aí toda vez que você vê que quando alguém tenta se aproximar, como por exemplo o Cloud AI, o ChatGPT tem uma carta na manga que, né, truca, digamos assim, né? E aí, hoje, realmente, com a rede multimodal do ChatGPT, ela é a rede mais moderna do mundo, beleza? Então, é óbvio que todo mundo... Eu tinha o Cloud AI Pro e cancelei meu Cloud AI Pro porque realmente não chega nem perto em termos de comparando o Cloud com o ChatGPT, né? Eu tenho várias possibilidades de entrada, imagem, texto, áudio e o Cloud é por texto. E o processamento é muito parecido. Eu já fiz esse teste, eu não quis lançar esse teste porque para mim não deu certo. Eu tinha o Cloud Pro, cancelei, mas toda vez que a OpenAI vem com essa, ela lança a carta na manga, né? E eu acredito que, dados os lançamentos, né, que a OpenAI está fazendo, quando ela lança agora o ChatGPT 4 Turbo, eu acredito que o próximo passo em 3 meses seja o 5, né? E aí, com o 5, precisa que essa questão da demanda esteja bem resolvida, porque senão vai gerar sempre essa questão, eu compro, mas eu não consigo usar. Então isso é muito ruim para a imagem da empresa, entendeu? É o que o pessoal do grupo do canal Sandeco tá falando o tempo todo. Cara, eu não consigo usar. Tá difícil de usar, tá difícil de usar. Então, eles estão procurando, tem uma nova interina, eu não decorei o nome dela, mas tem ela é produtora e desenvolvedora de produtos. Eu esqueci o nome dela agora aqui, me sumiu. Mas ela vai estar como CEO interina e o pessoal da OpenAI, o conselho, está procurando um novo CEO. E assim, esse CEO tem esse desafio, né? No lançamento do GPT-5, para o ano que vem, tem que segurar a onda, porque senão é um tiro no pé mais uma vez, e aí o pessoal vai começar a não querer usar. E se os concorrentes começarem a fazer coisas semelhantes ao ChatGPT, com certeza o pessoal vai migrar para essa outra nova rede, porque tem menos conflito, né, de uso, beleza? É isso. Então, Sam Altman está fora da OpenAI, e agora a gente fica aí esperando a conclusão dos próximos capítulos, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Grande abraço para você e até a próxima.